Bom dia a todos aí. Então, hoje a gente vai falar da equação de Bernoulli e aplicações. Vou fazer uma breve introdução sobre o tema, depois mostrar a equação de Euler e explicar o que ela é, obviamente, né? Integrar a equação de Euler ao longo de uma linha de corrente e obter a equação de Bernoulli. Aí a gente vai ver os conceitos de pressão estática, dinâmica e de estagnação e alguns cuidados ao usar a equação de Bernoulli. Bom, então o que é, né? O que se trata? Do que a gente vai falar agora nessa parte do curso, né? Então a gente viu, a gente fechou na aula passada, a contraposição de duas maneiras muito importantes de descrever o escoamento de fluidos, que é a análise integral, onde a gente viu o teorema do transporte de Reynolds, que a gente viu toda aquela parte de equacionamento da conservação da massa, quantidade de movimento linear e angular, conservação da energia, de uma forma global, e aqui está indicando, né, como que isso é feito de uma forma global. Então, esse foi o exemplo que eu dei logo quando a gente começou a falar de análise integral diferencial, justamente para fazer essa contraposição, né? Então, por exemplo, se a gente tem um escoamento atingindo uma antena parabólica, sei lá, por exemplo, né, ou qualquer corpo que você queira analisar a aerodinâmica dele, então, a gente pode analisar de forma global, por uma análise integral, só se preocupando com o que está acontecendo nas fronteiras, para determinar o efeito aerodinâmico do escoamento sobre essa antena parabólica. Então, a gente tem uma certa magnitude de força agindo aqui, né, que a gente obtém justamente fazendo análise integral. Se a gente quiser saber os detalhes do escoamento, ou os detalhes da interação entre o escoamento e essa antena parabólica, por exemplo, a gente tem que fazer análise diferencial, que a gente pega um monte de volume de controle, discretiza aqui o meio, né, o domínio que a gente está analisando, e se a gente quiser saber o efeito global do escoamento em torno dessa antena parabólica, a gente tem que integrar quer dizer, analisar cada interação, né, de cada partículazinha fluida com o sólido e depois integrar essa interação ao longo de todo o domínio para determinar essa resultante, né? Claro que a resultante tem que ser a mesma, mas o método de solução é diferente e em função do que você quer, né, você usa uma metodologia ou outra. Se for simplesmente projetar o apoio aqui na base dessa antena parabólica, uma análise integral é o suficiente. Se você estiver querendo otimizar o formato da antena parabólica para minimizar ou melhorar a aerodinâmica, você tem que usar a análise diferencial. Então, esse foi o panorama de tudo que a gente viu até agora, né? A análise integral e diferencial. E aí, a aplicação prática dessas formulações ela pode ser muito complexa, principalmente a diferencial, né? Porque a gente viu até na aula passada as simplificações, as hipóteses simplificadoras que a gente tinha que fazer para aplicar essa técnica num escoamento. Então, por exemplo, né, as equações de Navier-Stokes, que ela já é simplificada, se vocês lembrarem, né, ela é válida para o fluido newtoniano, escoamento laminar, incompressível com viscosidade constante. Então, a gente já teve que fazer um monte de simplificação para chegar até aqui, né, que são as equações de Navier-Stokes. E ainda assim, né, mesmo com todas essas simplificações, ela só pode ser analiticamente resolvida, ou seja, obter uma solução fechada para o perfil de velocidade, vazão, tensão de cisalhamento, que foi o que a gente fez, né, para o escoamento de Coete e Poiseuille, se a gente usar uma série, né, para geometrias que simplificam essa análise, e quando a gente simplifica mais ainda, aqui está a continuidade, aqui embaixo, né, quando a gente simplifica mais ainda esse sistema de equações. E aí o que a gente vai fazer agora é uma hipótese adicional, né? Além de todas as simplificações que a gente já estava fazendo, a gente vai fazer uma simplificação adicional, que é o escoamento invícido, que na verdade eles não existem, não tem fluido invícido, não tem fluido que não cisale. Todo escoamento necessariamente de fluido, né? Essa é a própria definição de fluido, né? O fluido ele cisalha, não importa qual a tensão de cisalhamento que você aplique nele, ele vai cisalhar. Então essa é a própria definição de fluido. Mas a gente vai ver, né,
em breve situações práticas que essa hipótese é válida, inclusive dispositivos que usam essa hipótese, por exemplo, para medir a velocidade do avião. Então a gente voa com segurança porque toda essa parte da matéria que vocês vão ver aqui faz sentido físico, né? Tá? Então essa aproximação, partindo de Navier-Stokes, leva às equações de Euler. Então é o seguinte, aqui a gente tem as equações de Navier-Stokes, a gente está vendo aqui ó, o único termo das equações de Navier-Stokes, lembra? Se vocês lembrarem da demonstração que foi feita para chegar nas equações de Navier-Stokes, né? Desse lado aqui a gente tem, essa é a segunda lei de Newton, então desse lado a gente tem a massa vezes a aceleração, e essa daqui é a aceleração total, né? Então a gente tem na aceleração total a aceleração local e a aceleração convectiva, e aqui as forças que agem na partícula. Então, o somatório das forças é massa vezes aceleração. E quem que são as forças de superfície, que é a pressão, né, que são as tensões normais e as tensões de cisalhamento, e as forças de corpo. Então, quando a gente despreza a viscosidade, o que a gente está fazendo é desprezar as forças de superfície que se originam do cisalhamento de partículas fluidas no escoamento. Então é o que a gente vai fazer, a gente despreza aqui o μ, né? Só de desprezar o μ aqui, a gente joga todo mundo fora aqui, né? Tá? E aí essa hipótese adicional leva ao escoamento invícido e incompressível. Certo? Então, essa que é a ideia, essa que é a equação de Euler, né? Tá? Que é justamente a equação de Euler, né? É a equação de Navier-Stokes, onde o termo da viscosidade é igual a zero. Tá? A gente assume que é um fluido que não tem viscosidade, onde a viscosidade não assume nenhum papel ali no escoamento. Tá? E aí, na forma vetorial, da mesma forma que a gente fez anteriormente para as equações de Navier-Stokes, né, a gente pode usar o operador nabla. Né? Então, a gente tem aqui ρ dv dx, dvzão dt, né, é a aceleração total da partícula, menos o gradiente da pressão, mais ρg. Né? Então, aqui o nabla aplicado no P, né, deu menos dp dx, menos dp dy, menos dp dz. E o ρg. Tá? Então, as forças de superfície de corpo, excluindo as forças de cisalhamento, são iguais a massa vezes a aceleração. E aí, o que a gente tem aqui fisicamente? Né? O que as equações de Euler dizem fisicamente? Para um escoamento invícido, a variação da quantidade de movimento linear, que é esse termo aqui, né, de uma partícula fluida, é causada por forças de corpo, aqui é a aceleração da gravidade, e forças de pressão. As forças de cisalhamento vão ser desprezadas, que elas estariam aqui do ladinho. Né? Seriam μ vezes o du dx, né, derivada segunda de u com relação a x, derivada segunda de v com relação a y, e derivada segunda, né, bom, o que eu estou falando aqui é isso aqui, né? Derivada segunda de u com relação a x, por exemplo, né, em x, né, derivada segunda de u com relação a y, derivada segunda de u com relação a z. Então, esse termo, por exemplo, em x, ele é desprezado. E essa expressão aqui, junto com a continuidade, é usada na solução de problemas incompressíveis e invícidos, tá? Que é o que a gente vai ver nessa parte da matéria, como é que a gente chega nessas relações aqui. Tá? A gente vai ver que dá para usar para escoamento compressíveis, mas a gente aqui no curso não vai tratar disso. Tá? A gente só vai considerar escoamentos incompressíveis. Bom, em coordenadas cilíndricas, né? Lembra que a gente viu as equações de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas? Aqui a gente também pode pegar a equação de Navier-Stokes, desprezar os termos viscosos, e a gente fica com a equação de Euler em coordenadas cilíndricas, que é dado por essa relação aqui. Tá? A gente também não vai trabalhar com isso, só para vocês, com esse sistema de coordenadas aqui no curso, só para vocês saberem mais ou menos como que são. Né? Bom, então vamos analisar agora a validade dessa hipótese, né, do escoamento ou fluido invícido. O que é isso experimentalmente, o que é isso fisicamente, desculpa, né, o que é isso na prática.
Tá? Porque as tensões viscosas, elas necessariamente ocorrem quando o fluido se deforma, não tem muito jeito, né? Ou você tem uma camada de fluido escoando sobre a outra, então existe tensão viscosa. Não tem como não haver isso num fluido. Tá? Então é só vocês lembrarem dos exemplos lá em análise em conceitos fundamentais do escoamento de fluidos e seus respectivos gradientes de velocidade. Tanto lá em conceitos fundamentais, né, quando a gente o primeiro exemplo, quando a gente definiu viscosidade, né, tinham duas placas, aí a placa de cima estava sendo puxada com uma certa força F, e aí existia um gradiente de velocidade se formando aqui, necessariamente, né? Porque o fluido ele é viscoso, ele não resiste ao escoamento. Então esse é o próprio conceito de fluido. E quando a gente foi lá para análise diferencial, para o escoamento dentro de um tubo, a gente viu os perfis de velocidade parabólicos, por exemplo, né? Tá? Então a gente teve também gradientes de velocidade, ou seja, a velocidade variando, a componente U da velocidade variando em Y, nesses dois casos. Então esse que é o gradiente de velocidade, né? Você tem para um certo Y, um certo U, né? E necessariamente esse gradiente de velocidade de uma camada de fluido contra a outra leva a tensões cisalhantes. Mas existe, né, uma condição na qual o escoamento pode ser considerado invícido, que é esse daqui, olha só, aqui tem um escoamento, né, isso daqui é uma simulação por CFD, fluidodinâmica computacional, né, usando análise diferencial, que foi justamente o que a gente viu agora na última parte da matéria, num carro se deslocando contra uma massa de ar parada, que é equivalente, se você quiser analisar Professor, você está escutando? Porque travou aqui. Falou aqui que eu perdi a conexão. Vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, então eu estava falando aqui da condição com que a gente consegue assumir que o escoamento é invícido. Então, ó, aqui o que eu estava falando é que essa é uma simulação por CFD do escoamento de um fluido em torno de um carro. Então, a mesma coisa que esse carro está se movimentando do ponto de vista aerodinâmico, ele está, né, contra uma massa de ar parada, ele está parado e uma massa de ar ir de encontro a ele. Então, aqui, ó, numa região antes dessa massa, ou antes do escoamento encontrar com o sólido, né, com o carro aqui no caso, o que acontece é que o escoamento se desenvolve como um movimento de corpo rígido, ou seja, toda a massa de ar ela se desloca como se fosse um corpo rígido no sentido dela não cisalhar
uma camada contra a outra, ela está toda se desenvolvendo em bloco, né, vamos dizer assim, sem cisalhamento nesse caso. Então não existem tensões viscosas, por mais que μ não seja igual a zero. Lembra que a nossa hipótese aqui, né, é que a viscosidade era igual a zero, ou seja, a gente desprezou os efeitos viscosos aqui, né? A gente jogou fora qualquer tensão de cisalhamento, igualando o μ a zero, tá? Certo? Por menor que seja a viscosidade do fluido, né? Se a viscosidade for muito baixa, significa que ele cisalha com grande facilidade, certo? Quer dizer, a gente igualar a zero, a gente diz que não vai cisalhar nunca, tá? Então, por menor que seja a viscosidade, ou seja, a tendência a cisalhar se torna cada vez maior, né? Por menor que seja a viscosidade, a gente está assumindo aqui que nunca vai cisalhar, porque o fluido está se movendo como um corpo rígido, né? Todo ele em bloco, né? Ele não está cisalhando uma camada contra a outra. Ou, né, as forças viscosas devido ao cisalhamento são desprezíveis face às forças de corpo e de pressão, né? Que se a gente olhar aqui a equação de Euler, né? Força de corpo devido à aceleração local da gravidade e força de pressão pela pressão que está sendo desenvolvida ali no escoamento. Então, a gente jogou fora as forças de cisalhamento, ou dissemos que elas são muito menores do que as forças que se desenvolvem pela pressão e pela gravidade, tá? Bom, então, o que a gente vai fazer, né? Então, a gente já viu o que são as equações de Euler, o conceito, né, físico de um escoamento que respeita essa hipótese, né, que está aqui, o movimento de corpo rígido. Então, o que a gente vai fazer agora é juntar essas coisas e quantificar, fazer uma análise quantitativa. A gente está fazendo muito uma discussão quantitativa, qualitativa, só para introduzir o conceito. Então, o que a gente vai fazer é descrever o movimento de uma partícula fluida invíscida, então, que não cisalha, né, que ela não está exposta a nenhuma tensão de cisalhamento, como o que acontece aqui no movimento de corpo rígido. Em regime permanente, então, observa, né, além de todas as hipóteses simplificadoras, né, se a gente vier aqui e relembrar, que eu falei aqui no começo da aula, todas as hipóteses simplificadoras, o fluido newtoniano, escoamento laminar, incompressível, com viscosidade constante. Então, além disso, agora, a gente vai pegar e usar mais a hipótese que o escoamento é invíscido em regime permanente, ao longo de uma linha de corrente. A gente vai ver por que isso vai facilitar muito a nossa vida. Se a gente descrever o movimento da partícula ao longo de uma linha de corrente, a gente vai ter uma equação muito simples para resolver e descrever essa relação aqui, para descrever essa relação, né, entre a variação da quantidade de movimento linear, as forças de pressão e as forças de corpo que se desenvolvem no fluido, tá? E a gente vai ver diversas aplicações práticas que podem ser modeladas, né, por essa estratégia. Isso daqui, que está na foto, é um tubo de Pitot. Esse é o dispositivo que eu estava comentando com vocês, que é o responsável por medir a velocidade do avião. Então, todos os aviões têm um tubo de Pitot, desde os aviões a hélice, os mais simples, até os aviões comerciais a jato mais modernos, têm a velocidade medida pelo tubo de Pitot, tá? Então, é um dispositivo, para vocês terem ideia, né, da relevância desse sistema de equação que vai se tornar simples, vocês vão ver, né? Ele é tão importante que é usado lá para determinar a velocidade do avião, tá? Bom, então é o que eu falei aqui, a gente vai descrever o movimento de uma partícula fluida invíscida em regime permanente ao longo de uma linha de corrente. Então, o que a gente tem aqui, A gente tem o escoamento se desenvolvendo, e a gente está descrevendo o desenvolvimento desse movimento em coordenadas cartesianas. Então, está aqui o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. E essas linhas aqui são as linhas de corrente. Tá? A gente assumiu aí, por hipótese, que a gente está no regime permanente. Então, lembrem-se que a linha de corrente, linha de emissão
trajetória e linha de tempo são todas iguais. Então, isso daqui também é a trajetória do escoamento. É um escoamento que está se desenvolvendo dessa forma aqui, né? Está indo nessa direção. Aqui tem só uma fotinha, né, do que seria uma linha de corrente em torno do escoamento de uma esfera aqui, né? Tá? E a linha de corrente, lembra, né, são linhas traçadas sempre tangentes ao escoamento. Então, a gente aqui está sempre tangente ao escoamento, o escoamento está se desenvolvendo dessa forma aqui. Tá? Certo? Então, a gente vai escrever a equação do movimento usando a coordenada S aqui. Ó. Essa é a coordenada S, aqui, tá vendo? Ao longo da linha de corrente. Por dois motivos. Um, a gente vai reduzir de 3 para 2 coordenadas. Então, de Z, Y, ou X, Y, Z, a gente vai reduzir para S e N. E a outra coisa muito importante é que a continuidade é válida para S. Vocês lembram que a gente viu isso lá em conceitos fundamentais? Eu vou mostrar aqui de novo. Que a massa não cruza as linhas de corrente. Então, automaticamente, a continuidade já vai estar satisfeita. A gente vai usar a continuidade ainda, porque ela traz informação para a gente, mas a continuidade já está satisfeita quando a gente escreve a equação do movimento ao longo da linha de corrente. Bom, aí aqui só para, de novo, né, isso daqui vocês já viram lá em conceitos fundamentais, e o mais importante aqui dessa comparação, né, a gente tem o escoamento, lembra que a gente tem o escoamento primeiro indo para baixo, depois para a direita, para sudeste, né, indo para leste e depois nordeste. Então, o mais importante, né, aí, aqui a gente tem linha de corrente, então as linhas sempre tangentes ao escoamento, a linha de emissão e a trajetória. A única linha, né, que a gente descreve o escoamento que massa não cruza essas linhas é justamente a linha de corrente, ó, porque ela está sempre tangenciando, né? São linhas que a gente junta as tangentes do escoamento. Então, se a gente está tangenciando o escoamento nunca cruza as linhas de corrente. E para um escoamento transiente, como é esse caso aqui, né, em cada fase do movimento a gente tem uma certa linha de corrente, ó, tá? Mas a linha de emissão e a trajetória não tem jeito. À medida que o escoamento varia, a massa pode cruzar aqui, ó, né? Tá cruzando aqui, ó, certo? A massa pode cruzar, sim, tanto a trajetória quanto a linha de emissão, mas não a linha de corrente. Então, a continuidade está automaticamente satisfeita. Tá? Então, a gente vai, tendo relembrado, né, rapidamente esses conceitos de linha de emissão, trajetória, e linha de corrente, a gente vai aplicar a equação de Euler na coordenada da linha de corrente. Tá? Bom, então, aqui ilustrando, né, de novo, aqui são as tangentes ao escoamento, então aqui é a linha juntando todas as tangentes. Então, essa é a linha de corrente nesse tempo, né? Tá? Bom, o que a gente vai fazer agora é exatamente a mesma coisa que a gente fez para a estática dos fluidos. Isso daqui eu tirei do slide lá de hidrostática, quando a gente chegou na famosa relação para a variação da pressão com a profundidade. A gente mostrou também que a pressão não varia numa mesma linha, né? A pressão é a mesma ao longo da mesma linha, mas ela varia com a profundidade, com Z. Então, essa daqui foi o esqueminha que a gente fez lá em hidrostática. Isso daqui eu tirei lá da aula de hidrostática. A gente usou a expansão em série de Taylor, assumiu que a gente sabia a pressão no centro desse elemento fluido. Então, a gente pegou um elemento fluido em forma de paralelepípedo, né? Assumiu que a gente sabe a pressão no centro do elemento fluido e aplicou a expansão em série de Taylor em todas as faces desse elemento fluido. E também a gente tinha aqui as forças de corpo, né? Aceleração local da gravidade agindo nesse elemento fluido. Então tinha a força de superfície pela pressão e a força de corpo pela aceleração local da gravidade. E a gente, pela expansão em série de Taylor, chegou na expressão da hidrostática. A gente fez isso para continuidade, a mesma coisa, né? A gente precisou calcular a massa específica e velocidade. Lembra que a continuidade ela tem uma integral em regime permanente, que foi o que a gente analisou, né? Aquela integral na superfície de controle do ρ V produto escalar dA.
certo? Então, para cada coordenada, isso daqui vem lá do Teorema do Transporte de Reynolds, né? E aí, se vocês lembrarem das aulas de análise diferencial, a gente pegou, inclusive, até o que está aqui, né? Vou voltar aqui alguns slides, ó. Até o exemplozinho da antena parabólica, se vocês lembrarem lá da análise diferencial, eu discretizei aqui, deixa eu pintar de preto aqui para dar uma... A gente discretizou aqui o domínio em diversos pedacinhos, né, diferenciais pequenininhos, não tortos, né, do jeito que ficou aqui a primeira linha. Mas aí a gente aplicou a continuidade e a quantidade de movimento linear para cada um desses volumes de controle aqui pequenininho, né? E aí, a continuidade em regime permanente envolve essa integral do ρ-VDA. Por isso que a gente precisou fazer a expansão em série de Taylor, aqui no caso, né, em coordenada no eixo x, a gente teria, ou precisou, da componente x do vetor velocidade. Então, por isso que a gente fez a expansão em série de Taylor para massa específica e para velocidade. E, para chegar nas equações de Navier-Stokes, a gente fez a mesma coisa para as forças, né? Quando a gente precisou determinar as forças que estão agindo numa partícula fluida, a gente fez a mesma coisa, expansão em série de Taylor, para todas as forças que agem numa partícula fluida. Tá? As forças de cisalhamento em cada uma das faces, aqui a gente só está analisando as forças que agem na direção X. Tá? Claro que vão ter forças que agem em Y e Z, mas só para não ficar muito... Só para essa imagem aqui não ficar muito poluída, a gente só fez as análises das forças que agem na direção X. Ó. Então, todo segundo subíndice aqui é X, né? Porque lembra que a convenção aqui é tensão, né? Plano e direção que está agindo. Então, plano Y direção X, plano X direção X, então é uma tensão normal, né? Aqui está cisalhando e aqui é normal, né? O sigma é normal e o tau é cisalhamento. Também é uma outra convenção que a gente usou. Ou que se usa, né, classicamente em mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, tá? Então, a expansão em série de Taylor, nessas alturas do campeonato, já tem que estar relativamente manjada para vocês quando aplicadas ao movimento dos fluidos, tá? Então, está aqui, né, a forma geral da expansão em série de Taylor. Então, aquilo que eu falei, né, você sabe a função num ponto, você sabe quanto que ela varia desse ponto até o ponto que você quer determinar. Então, você vai fazendo, e claro, você tem que saber a variação, a derivada, e quanto maior a ordem da derivada, mais próxima essa aproximação vai ficando. A gente mostrou aqui que normalmente a gente trunca em termos de ordem 1, porque se o dx for pequenininho, na hora que eu faço o dx ao quadrado, ele fica menor ainda. Então, é uma boa hipótese truncar aqui nos termos de ordem 1. Tá? E aí, fazendo isso, a gente vai ter erros da ordem de dx ao quadrado, que é bem pequeno. Né? Para todos os efeitos, é bem pequeno. Bom, então, de novo, né? A gente poderia aqui, se vocês perceberem, a gente poderia ter partido de Navier-Stokes e desprezado as tensões de cisalhamento, né? Que a gente chegaria nas equações de Euler também. Mas aqui a gente faz um balanço de força só para ficar mais claro para vocês que que diferentes formas de abordagem levam a resultados semelhantes. Tá? Então, a gente está fazendo aqui pela integração ao longo de uma linha de corrente, ao longo da linha de corrente, partindo de um balanço de força. A gente poderia ter partido das equações de Navier-Stokes também. Tá? Daria no mesmo, a gente aplicar Navier-Stokes ao longo de da linha de corrente. Mas a gente vai aplicar a segunda lei de Newton diretamente aqui, no elemento fluido, que está se movendo ao longo de uma linha de corrente, e o resultado é o mesmo. Né? Tá? Se vocês quiserem fazer pelas equações de Navier-Stokes, vocês vão ver que o resultado será o mesmo. Tá? Bom, então, a gente assume que a gente sabe a pressão P no centro do elemento fluido, a gente assume que a gente sabe a pressão aqui, onde está o apontador. Então, isso é um elemento fluido, né? A gente pegou esse elemento fluido que está se deslocando ao longo ali da linha de corrente, isolou ele aqui embaixo, ó, e a gente assume que a gente sabe a pressão P aqui. E a gente faz a expansão em série de Taylor para as outras faces aqui, né? Tá? Então,
quanto que é a força devido a essa pressão na face direita aqui? P mais dP ds sobre 2, né? Então, quanto que a pressão está agindo aqui, ó, nesse ds sobre 2, vezes dN dx, né? O dN é essa altura e o dx está para dentro do quadro. Tá? Então, pressão vezes a área. Então, são todas as forças de todas as pressões, desprezando o cisalhamento. Observa que aqui, ó, a gente tinha o cisalhamento, né, quando a gente fez essa demonstração para as equações de Navier-Stokes em x, y e z, e a gente tinha as tensões de cisalhamento. Agora a gente está fazendo a mesma coisa, só que em vez de x, y, z, a gente está fazendo para n e s, desprezando as tensões de cisalhamento. Tá? Isso que eu falei anteriormente, a gente poderia pegar as equações de Navier-Stokes e aplicar diretamente ao longo da linha de corrente. Também daria certo. Tá? A equação de Navier-Stokes sem o termo de viscosidade, né? Isso que eu falei anteriormente, pegar as equações de Navier-Stokes desprezando os termos que envolvem as tensões cisalhantes, né? Tudo que é tal vai embora, e aplica as equações de Navier-Stokes ao longo da linha de corrente. Também daria certo. Eu estou partindo do zero aqui para acostumar o olho de vocês com esse tipo de coisa. Se algum dia vocês precisarem usar fazer uma aplicação que não esteja nessa enquadrada, né? Nesse conjunto vamos dizer assim, de casos que a gente analisa aqui no curso, né? Então, na vida profissional de vocês, isso é importante para vocês saberem de onde isso veio. Bom, então a gente assume que sabe a pressão P no centro do elemento fluido, a gente aplica a segunda lei de Newton na direção S da linha de corrente, então está aqui, né? Da mesma forma que a gente fez, lembra, né? A gente aplicou a segunda lei de Newton em cada um dos eixos coordenados, então agora a gente vai fazer para o S. Nesse elemento fluido de volume ds, dn e dx. Tá? A gente despreza a viscosidade, então não tem a tensão de cisalhamento. E o beta aqui, ó, é o ângulo entre n, né? Entre a normal, a gente tem o S tangente, e a normal perpendicular, né? Certo? A normal está a 90 graus aqui com a linha tangente. Tá? Então o beta é o ângulo entre n e a vertical, tá aqui, ó. Né? Então a gente está assumindo uma coisa um pouco mais genérica, né? Que esse elemento fluido está inclinadinho ali com relação ao S, tá? Desse ângulo beta. Bom, aí a segunda lei de Newton para uma partícula fluida invíscida, né, é obtida e fazendo os termos de F calculados pela expansão em série de Taylor, né, exatamente o que a gente fez aqui atrás, ó, tá? Exatamente isso que a gente estava analisando aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, pressão. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Pressão nessa face aqui, né, em X positiva, certo? Pressão nessa face em X positivo, menos a pressão na face da direita em X negativo, tá aqui, né? Aqui, ó, menos a pressão em X negativo, né? Tá? Certo? Então lembra aqui, né, que a gente está justamente fazendo aquela convenção de sinal, não sei se vocês lembram disso também que a gente fez aí para trás, que essa aqui é a integral de menos P dA. Então, quem está fazendo o papel de dA aqui é justamente o eixo coordenado, né? Aqui está para a direita, né? O P e o dA estão no mesmo sentido, e aqui o P está para a esquerda e o dA para a direita, então por isso que aqui fica o menos, né? Olha lá, aí entra o menos aqui, tá? Certo? Então, por isso, a gente fez essa hipótese, né, que a pressão sempre age para dentro do elemento, e aí justamente o sinal da normal unitária, né, então aqui o x está para a direita, que vai fazer o sinal correto da magnitude da força agindo pela aplicação dessa pressão ali. Tá? Certo? Aí vem um menos ali, né? Então a força agindo, vamos dizer assim, deixa eu botar aqui do lado esquerdo. Então, esquerdo que eu estou me referindo é isso daqui, né? Esse lado aqui, ó, esquerdo. Tá? Tá aqui. E essa é a força, né, resultante, pressão vezes a área,
agindo do lado direito. Certo? Que é esse lado direito aqui, ó. Essa pressão aqui agindo nessa área aqui, né? Então aqui seria o lado direito. Tá? Então é o somatório das forças de superfície agindo numa partícula fluida escoando ao longo de uma linha de corrente. Tá? Então aqui o que caracteriza a linha de corrente, né? Essa variação da pressão em S e essa área dN dx aqui, né? E o que é a força de corpo? A força de corpo é o mg, né? Certo? O ρ, G sendo beta, então aqui o G sendo beta é justamente porque o elemento fluido aqui, ó, ele está inclinado, né? Certo? E o G sendo beta aqui, ó, o mg sendo beta, é a projeção, né, da força de corpo ao longo do S, ao longo desse eixo aqui, ao longo da linha, ao longo da linha de corrente. Tá? Então o G sendo beta, porque ele está inclinado. Aqui a gente tem o elemento de volume V, né, ds, dn, dx. Tá? É justamente esse paralelepípedo aqui, ó, dn, ds e o dx para dentro, né, esse cubo, né? Se dn igual a S, um cubo, se dn diferente de S, um paralelepípedo. Né? Tá? Então aqui a gente tem o mg. E a massa vezes a aceleração. Ó, ρ, aceleração ao longo de S, ds, dn, dx, é o ma. Então a segunda lei de Newton aqui, né? Certo? Então, a gente simplificando aqui, ó, observa que todos os termos vai aparecer o ds, dn, dx, ds, dn, dx, aqui, ó, ds, dn, dx. Então a gente simplifica, né? Esse cara aqui pode ir embora. Certo? E a gente fica aqui, o P aqui também vai embora, né? Quando a gente soma, o P menos P vai embora, fica um dPds sobre 2, então vira dPds, tá? Menos dPds, menos dPds sobre 2, menos dPds sobre 2, fica menos dPds. Menos ρg seno beta igual a massa vezes aceleração. Aí repetindo aqui, né? Mas se vocês olharem aqui a geometria, tanto seno de beta aqui, né? A gente chegou que a componente da aceleração local era mg seno beta aqui, ó, dessa geometria aqui, ó. Certo? Então a gente está projetando aqui, ó, ele está aqui embaixo, né? Mas está projetando ali a magnitude dele é mg seno beta. Mas se a gente der uma olhada aqui, ó, na geometria, o beta, né, o seno beta é dz ds. Aqui, ó, cateto oposto, dz sobre hipotenusa aqui ds, tá? E aí a gente fica, né, que menos 1 sobre ρ, aí só rearranjando, né, dividindo todo mundo por ρ agora, né? Então, menos 1 sobre ρ dpds, menos g dzds, então aqui eu dividi por ρ, né, e o seno beta dzds, igual a aceleração ao longo, né, a projeção, né, a componente ao longo da linha de corrente, então ele está chamando de AS aqui, da aceleração da partícula, e eu dividi por ρ, né? Então, dpds sobre ρ aqui, ó, tá? E a aceleração, mas a gente lembra, né, que a aceleração total ao material, quando a gente tem um escoamento de um fluido, a gente pode ter a aceleração total, a gente tem a aceleração total ao material, que é composta da aceleração local mais a aceleração convectiva, ou seja, mesmo em regime permanente, isso aqui a gente viu na aula passada, na aula retrasada, né? Mesmo em regime permanente, mesmo que o dVdt seja zero, a gente pode ter a possibilidade do fluido acelerando se ele estiver passando de uma região de baixa para uma região de alta velocidade. A gente resolveu exemplos, inclusive, na parte de análise diferencial, mostrando isso, né? Mostrando aplicações práticas de escoamento, onde ele se desenvolvia em regime permanente, mas o termo de aceleração convectiva não era zero. Tá? Então, ao longo de uma linha de corrente, a gente pode escrever, né, isso daqui para as componentes x, y e z, e aqui embaixo para Sn, né? Certo? Na verdade, especificamente para S, né? Porque a gente está assumindo que não tem, aqui a gente está assumindo já que o dN aqui é zero, né? Ela só pode mudar, variar de direção aqui ao longo da coordenada
da linha de corrente. Então, a gente só está assumindo variação de velocidade em S. A gente está assumindo que o dV/dN é zero, tá? Que ela só pode acelerar aqui ao longo de S. Tá? Então, o dV/dN a gente já zerou aqui. Então, ao longo da linha de superfície, ao longo da linha de corrente, a gente tem essa expressão aqui, ó, dV/dt mais V dV/ds. Tá? E aí, substituindo aqui, ó, essa expressão da aceleração total aqui, a gente fica com essa relação. Tá? 1 sobre ρ dp/ds, força de superfície, g dz/ds, força de corpo, e aqui a aceleração total da partícula. Então, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração, onde a gente tem força de superfície mais força de corpo. A gente está chamando de FB porque eu tirei dos livros textos em inglês, né, e B body, né, de corpo em inglês. Então vamos manter o B aqui só para não confundir nossa nomenclatura, né? Essa é a surface, então não mudou muito, né? Força de superfície mais força de corpo. Então aqui a gente tem a força de superfície pela pressão, força de corpo pela aceleração local da gravidade, e a massa vezes a aceleração, isso ao longo de uma linha de corrente. Tá? Isso a gente fazendo esse balanço de força ao longo de uma linha de corrente. E aí a gente pode rearranjar essa equação, né? Bom, enfim, que eu acabei de falar, né? Balanço de força no escoamento de um fluido invíscido na direção da linha de corrente, com eixo Z na vertical, positivo para cima. Então, essa é uma hipótese importante. O equivalente a XYZ seria essa relação aqui, né? Tá? E aí, observa que a gente tem uma equação muito mais simples do que fazendo em relação a XYZ aqui. Tá? E aqui a gente está particularmente na componente Y aqui, né? Tá? Então a gente simplifica bastante a análise, a gente vai simplificar ainda mais e observa que essa expressão aqui de baixo, a gente necessariamente precisa da conservação da massa para fechar o sistema de equações. Aqui não, mas a conservação da massa vai nos trazer informações importantes do escoamento. Tá? Bom, aí o que a gente faz? A gente integra a equação de Euler ao longo da linha de corrente, em regime permanente. Então esse cara aqui foi embora, e aí o que a gente faz? A gente faz a integral, aqui em todos os termos, ao longo de ds. Tá? Que foi exatamente o que foi feito aqui. Ó, integral 1 sobre ρ dp ds, mais v dv ds, né? Aqui o termo, integral v dv ds, mais g dz ds, está aqui, ó, g dz ds, igual a integral do zero ds. Né? Integramos tudo, inclusive o zero. Tá? Bom, aí se uma partícula fluida se move uma distância ds ao longo de uma linha de corrente, a gente tem que o dp ds é o dp, né? Quanto que ele variou? Se eu sei a variação dp ds e eu sei a distância ds, eu sei quanto que ele variou. Tá? E da mesma forma, o dz e o dv. Tá? A mesma coisa. Então, dz ds igual a dz e o dv ds igual a dv. Tá? Então, a variação, né, cada uma delas, né? Variação de dp ao longo de uma distância ds, variação da elevação ao longo de s e variação da velocidade ao longo de s, ou de uma distância ds. Né? Tá? Então, simplificando aqui, né, esses caras, ó, certo? Então, integral de 1 sobre ρ dp, integral de v dv, integral de g dz igual a integral de 0 ds. E aí, enfim, né, integral de v dv, v ao quadrado sobre 2, integral de g dz, g vezes a diferença de z, né? E todas essas integrais aqui liberam uma constante de integração, são integrais indefinidas, né? Então, aqui, ó, constante. Tá? Certo? Então, tá aqui gz, que veio dessa integral aqui, ó. Você tira o g para fora da integral, a integral de dz você chama de um certo z, né? Uma certa diferença de altura.
Aqui v ao quadrado sobre 2. Está aqui, v ao quadrado sobre 2. E a integral aqui a gente deixou ainda ela em aberto, né? A gente vai analisar casos... ou a gente, inclusive até aqui, né, para o caso especial onde a massa específica é constante, a gente tira esse cara para fora da integral. Integral de dp é o próprio p, né? P sobre ρ mais v ao quadrado sobre 2 mais gz igual a constante. Essa é a equação de Bernoulli, a famosa equação de Bernoulli, que é a equação que descreve o movimento de um fluido invíscido ao longo de uma linha de corrente. Tá? A gente despreza qualquer efeito de viscosidade, a gente assume que o fluido está escoando como se fosse um corpo rígido. E essa é a relação entre as forças de superfície, a força de corpo e a aceleração da partícula fluida. Tá? Certo? Então, esse é um balanço de força que a gente fez. A gente pode pensar como um balanço de energia, tem muito autor também, e essa expressão vem também, eu vou mostrar para vocês, né? Que ela vem da primeira lei da termodinâmica também. E aí a gente fica com o termo de energia cinética, energia potencial e um termo de energia pela pressão do escoamento. Lembra que esse termo aqui, quando a gente fez, se vocês lembrarem aí das aulas de análise integral, esse termo veio do trabalho que o fluido faz para cruzar as superfícies de controle. Então, é a pressão que o fluido tem que fazer para entrar na superfície de controle. É uma energia que o fluido está fornecendo para o volume de controle por causa da pressão que ele possui, né? Senão ele não entra no volume de controle. Tá? Então, em termos de energia, a gente vai ver isso mais para frente, mas em termos de força, né? A gente tem força de superfície, força de corpo e a aceleração da partícula. Essa daqui é a aceleração convectiva, né? Porque em regime permanente, lembra aqui atrás, ó, a gente assumiu o regime permanente e desprezou o termo de aceleração local. Tá? Então está aqui, ó, em regime permanente. Tá? Então a gente tem o termo de aceleração convectiva. Ele só pode mudar de velocidade, não pelo transiente, mas porque ele passa de uma região onde a velocidade muda, tá? Ao longo da linha de corrente. Tá? A gente vai ver exemplos disso. Bom, então está aqui, né, repetindo a equação de Bernoulli. Ela só é válida mediante hipóteses restritivas. Se todas essas hipóteses aqui não... Se qualquer uma dessas hipóteses não for respeitada, a equação de Bernoulli não é válida. Então, regime dessa forma aqui, né? Então, regime permanente, escoamento incompressível, escoamento invíscido e o escoamento ao longo de uma linha de corrente. Então, a gente vai ver alguns exemplos do que significa o escoamento ao longo de uma linha de corrente e como que a gente garante que o fluido, né, o escoamento se desenvolve ao longo de uma linha de corrente. Tá? Bom, aqui repetindo, né, só para enfatizar isso, né, relaciona a pressão, velocidade e elevação, e lembra que a pressão veio dos termos de força de superfície, velocidade da aceleração convectiva e elevação é devido à força de corpo. Tá? Força de superfície, força de corpo e aceleração convectiva. Certo? E só mediante essas hipóteses aqui que essa expressão ali de cima é válida. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? E aí observa, né, que a gente tem uma constante aqui, ó, que a gente tem que analisar. Ela veio do fato da gente ter integrado, né? A gente tem feito uma integral indefinida, então a gente tem uma constante de integração que a gente tem que determinar. Essa constante ela pode ser determinada em qualquer ponto da linha de corrente, onde P, ρ, V e Z forem conhecidos. Então, se eu souber P, ρ, V, G e Z, G a gente sabe normalmente, né? E o Z, a gente sabe calcular essa constante aqui. Tá? Que vai ser, né, a relação, justamente a relação entre as forças de superfície, de corpo e variação da quantidade de movimento linear. Né? Aqui a gente tem o termo de aceleração, que é a aceleração convectiva, que é justamente a variação da quantidade de movimento linear do fluido. Né? E aqui as forças que agem na partícula. Então a gente tem a segunda lei de Newton para um fluido invíscido escoando ao longo de uma linha de corrente.
Tá? Isso daqui é uma outra forma de escrever o somatório de forças igual a massa vezes a aceleração. Tá? Só que aí é aplicado para um fluido e sujeito a essas hipóteses simplificadoras, né? Escoamento invícido ao longo de uma linha de corrente, regime permanente, incompressível, né? Todas essas hipóteses simplificadoras que estão demonstradas aqui atrás, tá? Ela também pode ser escrita entre quaisquer dois pontos ao longo da mesma linha de corrente. Então aqui, ó, eu tenho aqui uma esfera, uma linha de corrente aqui um pouco mais em cima, uma um pouco mais embaixo, né? E aqui, para essa linha de corrente, ó, a gente lembra que a gente fez a integração ao longo de uma linha de corrente. Então, para essa mesma linha de corrente, a gente tem a mesma constante ao longo de toda a linha de corrente. Qualquer ponto aqui, ó, esse ponto, esse ponto, esse ponto, a constante é a mesma. Se eu mudar de linha de corrente, eu tenho uma outra constante. Eu tenho a mesma relação, mas eu vou ter uma outra constante. Ou a gente pode também pegar aqui, ó, o ponto 1 e o ponto 2, e essa relação aqui vai ser a mesma para essa linha de corrente, e a gente vai ter uma outra relação, né, qualquer outro ponto 1 e ponto 2 numa outra linha de corrente, a gente pode aplicar essa expressão aqui, né, a equação de Bernoulli para essa outra linha de corrente entre dois pontos, ou seja, P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1, onde o 1 está aqui, ó, tem que ser igual ao P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2, onde o 2 está aqui. Tá? Você não pode misturar as linhas de corrente, né? Você não pode aplicar o 1 aqui e o 2 aqui em outra linha de corrente, porque as constantes são diferentes. Tá? Lembra que a gente fez a integração disso ao longo da linha de corrente, então essa constante aqui, ela vale para a mesma linha de corrente. Tá? E aí, né, uma outra maneira de pensar na equação de Bernoulli é que os efeitos viscosos são desprezados em face aos efeitos das forças inerciais, né, a variação da quantidade de movimento linear, que é aquela famosa força fictícia, né, inercial, que é a aceleração, né, devido à aceleração dos corpos, né, as forças gravitacionais e as forças de pressão. Tá? Então, os efeitos viscosos são desprezados, né? Se você não puder desprezar os efeitos viscosos, você tem que cair nas equações de Navier-Stokes. Aí não tem jeito. Então, aqui nessa região a gente consegue desprezar, mas lembra que a gente viu lá em conceitos fundamentais o conceito de camada limite? Na hora que o fluido encosta aqui na superfície sólida, ele adquire a velocidade da superfície sólida. Então, pela condição de não deslizamento, a velocidade, né, se o carro está parado e o fluido está encontrando o carro, a velocidade aqui é zero, né? E o que vai acontecer na medida que a gente vai subindo aqui no domínio? Você tem a velocidade zero... Opa, ficou meio torto ali. Você tem a velocidade zero aqui no encontro da superfície sólida com o escoamento, e à medida que a gente vai subindo, por causa do cisalhamento, né? Fisicamente por causa do cisalhamento, deixa eu fazer esse desenho aqui embaixo, ó. Melhor, é o seguinte, aqui está o capô do carro, aqui está o escoamento vindo com uma certa velocidade uniforme, como um movimento de corpo rígido, ó. A magnitude de todas essas setinhas deveria ser a mesma, não é porque eu não consigo aqui, eu não tenho muita coordenação motora, mas vamos dizer que a velocidade média desse escoamento fosse o barra, então ele atinge ali o capô do carro com uma velocidade u barra. Tá? Quando ele encosta aqui na parede, então essa região aqui, ó, é essa região aqui, está se desenvolvendo como um movimento de corpo rígido, né? O fluido se desenvolvendo como um corpo rígido, sem cisalhamento entre as camadas. E aí, quando ele atinge a superfície sólida, ele freia, ele adquire a velocidade da superfície, que nesse caso é zero. O que vai acontecer para as partículas adjacentes acima? Ela vai desenvolver um perfil de velocidade parabólico. Então, se a gente assumir um zero aqui, ó, fictício, né? A gente vai ter uma velocidade zero aqui na interface, e à medida que o fluido que a gente vai subindo aqui em Y, por exemplo, né, se a gente tiver Y e X aqui, ó, o fluido ele vai cisalhando, né, porque a camada aqui de baixo é zero, mas a de cima não é. Mas a de cima também não tem a velocidade da corrente livre, porque ela freia pelo efeito dessa partícula, né, ela está em contato com a partícula, ela acaba freando.
Então, a velocidade da partícula adjacente logo em cima não é zero, mas também não é a velocidade da corrente livre. Uma partícula mais em cima vai ter o mesmo comportamento. Até o momento que eu estou numa certa altura que o fluido não percebe mais o efeito da parede. Essa aqui, né, a gente viu isso lá em conceitos fundamentais, é a camada limite. É justamente uma região que é afetada pela parede, separado, né, a camada limite é a região afetada pela parede, e a gente tem uma interface, né, que é a camada limite, que descreve, entre a região que não está afetada pela parede. Nessa região de camada limite, os efeitos de cisalhamento são importantes. Ali a gente não tem como aplicar, perto dos sólidos, né? A gente não tem como aplicar a equação de Bernoulli. Mas longe dos sólidos, ou numa configuração de movimento de corpo rígido, a gente consegue aplicar Bernoulli, mas não perto. Então toma sempre cuidado, sempre que a gente está perto da parede de um sólido, a gente necessariamente vai ter viscosidade, vai ter cisalhamento, e é justamente isso que retarda o movimento dos fluidos, né? Certo? É justamente é isso daqui que é a força de arrasto que faz com que o carro, à medida que você se move, né, existe uma força contrária ao movimento. Não só o carro, o avião, você, né? Se você estiver andando de bicicleta, existe uma força de arrasto, ou de moto, seja lá o que for, né? Então, todo sólido escoando, um submarino no fundo do mar, um navio, né? Todo sólido que escoa contra um fluido, ele vai estar sujeito a uma força retardante de cisalhamento que justamente se contrapõe ao movimento do sólido ali no fluido, né? Tá? E é justamente a camada limite que descreve esse efeito. Vocês vão ver, quem for de engenharia mecânica vai estudar isso com mais detalhe lá em MecFlu 2 com o Clayton ou com o Alexandre, com o professor Clayton ou com o professor Alexandre. Tá? Então vocês vão ver, a gente vai ver isso aqui de forma bem básica, né? Eu vou fazer alguns exemplos ainda envolvendo o conceito de camada limite, que é importante para entender algumas coisas aqui, mas eu não consigo entrar muito a fundo nisso, né? Quem for engenheiro mecânico vai continuar a estudar isso com bastante detalhe lá na frente em MecFlu 2, tá? A gente vai ver aqui, né? Eu vou até chamar atenção para isso para vocês. A gente vai usar Bernoulli em escoamentos internos. E escoamento interno é uma contraposição disso que eu estou falando aqui, né? O escoamento externo é esse aqui nenhuma, sem nenhuma, que ele não está confinado, né? Por nenhuma parede sólida. O escoamento interno, por outro lado, ele está sempre perto de uma parede sólida, né? Certo? Tanto é que a gente viu que o perfil de velocidade em regime laminar ele era parabólico, assim, né? Lembra? Ele era um perfil de velocidade parabólico, então, tirando aqui o centro, né? Todo o restante estava exposto a um efeito viscoso. Mas tem algumas hipóteses simplificadoras que, mesmo a viscosidade desempenhando um papel importante, a gente consegue aplicar Bernoulli. Então, eu vou falar quais são, né? A gente vai ver isso mais para frente. E isso vai ajudar bastante a gente a resolver problemas de engenharia. Então, nesse caso, né, mesmo que a viscosidade seja muito pequena, a gente vai usar, que seria fácil do fluido cisalhar, né? A gente vai usar a hipótese de movimento de corpo rígido e a gente vai fazer uma análise física para realizar essa hipótese. Eu vou mostrar para vocês como que isso é válido mesmo para uma região onde a viscosidade não pode ser desprezada, tá? Que seria notadamente no escoamento interno, por exemplo, né? Então, ó, de forma geral, isso que eu acabei de falar do carro, né? Os efeitos viscosos, o atrito, a viscosidade, né, é importante próximo à parede sólida. Está aqui a camada limite, ó. Tá? Então, esse é um aerofólio. O escoamento se desenvolve em uma região não viscosa, fora essa linha pontilhada aqui, deixa eu dar um zoom ali. Essa linha pontilhada aqui, ó, é justamente a camada limite. É ela que está separando essa região onde a parede aqui, ó, observa que o fluido adquiriu a velocidade da parede aqui onde está a mão, ó. Então, velocidade zero, se você está num túnel de vento, né, o aerofólio parado e um ventilador soprando vento aqui contra o aerofólio. Então, você tem a velocidade zero, o cisalhamento das camadas adjacentes, até o momento que o perfil de velocidade ele se torna o mesmo da velocidade de corrente livre ali, né, que está atingindo o aerofólio.
Então, essa linha pontilhada é a camada limite. Aqui dentro, a gente não pode aplicar Bernoulli, né? É o que está mostrando aqui, ó, onde Bernoulli é válido, nas linhas de corrente, e onde a equação de Bernoulli não é válida. Então, é na camada limite, na esteira aqui, porque a esteira ela é muito turbulenta, né? Ela desenvolve ali fenômenos turbulentos que fazem com que a equação de Bernoulli não seja válida. E aqui, né, um avião, a mesma coisa. Se eu tenho aqui um túnel de vento, aí eu tenho uma parede aqui, isso daqui seria um modelo em escala, ó, ele está suspenso aqui por uma haste, né? Isso daqui poderia ser um túnel de vento num laboratório, então um modelinho em escala 1/10, 1/100, qualquer coisa assim. Então você tem regiões que a equação de Bernoulli é válida e regiões onde a equação de Bernoulli não é válida, né? Aqui perto das superfícies sólidas, a equação de Bernoulli não é válida. Tá? Ó, quando a linha de corrente é destruída, uma nova constante é necessária. Quando que a linha de corrente é destruída? Quando você tem, por exemplo, adição de calor ou trabalho aqui, ó. Você tem uma hélice, né? Então você vem com uma certa linha de corrente e ela é completamente destruída por causa dessa hélice aqui, né? E aí você tem, eventualmente para frente, uma outra linha de corrente. Então uma nova constante, né? Então aqui a gente tinha, lembra, né? P sobre ρ, mais V ao quadrado sobre 2, mais GZ, certo? Igual a constante. Essa constante aqui, ela é válida antes do ventilador, quando não foi destruída a linha de corrente. E depois que você passou do ventilador, uma nova constante, né? Você tem uma constante 1 e uma constante 2. Então, uma nova constante precisa ser calculada após aqui, né? Constante 2, constante 1, tá? Certo? Aqui é por causa do trabalho e aqui o calor adicionado pela lareira. Então, nesses dois casos, não seriam possíveis de ser analisado com Bernoulli. A gente teria que analisar a primeira lei da termodinâmica ou Navier-Stokes, né? Ou aplicar Navier-Stokes aqui. Lembra, a primeira lei da termodinâmica é essa daqui, ó. A gente pegou, fez isso lá lá atrás, né? Então vai voltar aqui, a gente poderia aplicar a primeira lei da termodinâmica entre um ponto 1 aqui e um ponto 2 aqui. O nosso volume de controle está aqui, ó. Certo? É o fluido escoando ali, a gente tem calor sendo adicionado, né? Não tem trabalho sendo realizado. E aí a gente vai necessariamente ter uma relação aqui, uma variação de energia interna, eventualmente se tiver variação de pressão, de altura aqui, né? Uma elevação. E pode ser que, se a área for igual aqui, a gente não tem variação da energia cinética aqui, né? Tá? E nesse caso aqui, ó, a gente tem o contrário. A gente pode assumir a hipótese que não existe calor sendo adicionado por esse ventilador, só trabalho. Então a gente bota um Q igual a zero. Se a energia interna não variar, né, se a diferença de temperatura for pequena também, a gente diz que o 2 é igual a 1. A gente tem o ponto 1 aqui. O ponto 2 aqui, a gente tem um termo de trabalho, tem que saber quanto de trabalho que esse ventilador está fornecendo aqui para o escoamento. Tá? E aí a gente relaciona isso com pressão, com diferença de altura, né? Se a energia cinética for a mesma. Ou se ele acelerar o escoamento, né? Se ele pegar um ar parado aqui e acelerar o escoamento, o V2 não é zero, por exemplo, aqui fazendo algumas hipóteses simplificadoras, né? Se ele puxar o ar parado em 1, V1 é zero. E aí você relaciona o trabalho, né, fornecido aqui pelo ventilador com a diferença de pressão e a diferença de velocidade. Tá? Então, nesses casos aqui, a gente não pode aplicar Bernoulli, a gente tem que aplicar a primeira lei da termodinâmica. Ou Navier-Stokes. Né? Navier-Stokes, que é essa expressão aqui, e mais, né? Se a gente tivesse, aqui no caso do fornecimento de calor, a gente teria que acoplar as equações de Navier-Stokes com a equação da energia, que eu mostrei, né? Na parte de análise diferencial, para quantificar esse calor sendo adicionado. Tá? Então, nesses casos aqui, a gente não consegue aplicar a equação de Bernoulli. Não pode. Tá? Então, o que está mostrando aqui, né? Ela é até válida se eu pegar uma região daqui para cá, por exemplo, né? Com uma nova constante, ou daqui para cá. Na região da fogueirinha aqui, ó, você não pode aplicar. E na região do ventilador também não. Mas depois do ventilador ou antes, sim. Tá?
E aí, ó, só para fazer a outra forma clássica de chegar na equação de Bernoulli, ó, repetindo aqui a equação da energia, que está aqui embaixo, ó, se vocês lembrarem lá da equação da parte de análise integral, quando a gente aplicou a primeira lei, né, a conservação da energia para um volume de controle, a gente teve essa relação aqui, tá? Que é a primeira lei da termodinâmica, né? Calor menos trabalho, a taxa de transferência de calor menos a taxa de transferência de trabalho é igual à variação da energia, onde os termos de energia que a gente analisou, se vocês lembrarem lá, né, foi a energia potencial, energia cinética. Esse termo de calor aqui, de energia interna, também veio dos termos de energia, né, interna, cinética e potencial. E esse termo de pressão, aquilo que eu falei, né? Lembra que a gente trabalhou no termo de trabalho, né? Como um termo de trabalho de eixo, e um outro termo de trabalho das forças, da pressão necessária para o fluido cruzar o volume de controle. Foi daí que surgiu esse termo aqui de pressão. Então, essa é a aplicação da primeira lei para um fluido escoando de forma genérica. O que acontece na equação da energia se a gente não tiver transferência de calor, então esse cara aqui vai embora, e trabalho do volume de controle com as vizinhanças, esse cara e esse cara aqui foram embora. Esse cara aqui também zero, naturalmente, porque se você não tem transferência de calor, a energia interna não varia também. Tá? Então a gente fica aqui, ó, justamente com a equação de Bernoulli. Então a propriedade do fluido que relaciona o movimento adiabático com a taxa de transferência de calor é a viscosidade, foi mal, tá certo. Tá? Então é o seguinte, ó, se o escoamento é adiabático, eu só posso ter transferência de calor pela viscosidade, pelo atrito, certo? Então, é isso que ele está falando aqui, né? Eu posso ter um escoamento adiabático, quer dizer, com relação à vizinhança, eu não estou recebendo calor da vizinhança, mas pelo efeito do atrito, certo? Da mesma maneira que o atrito num sólido gera calor, num fluido também, tá? Então, a propriedade do fluido que relaciona com o movimento adiabático que relaciona o movimento adiabático de um fluido com a taxa de transferência de calor é a viscosidade. Então, se eu desprezo a viscosidade, esse cara aqui vai embora. Tá? Então, se o escoamento é adiabático, sem transferência, sem trabalho e sem viscosidade, a gente também chega na equação de Bernoulli pela conservação da energia. É isso que ele está falando aqui. Ó. Eu poderia até ter aqui, ó, isso que eu tentei explicar ali. Ó. Se eu aplicar a equação da energia entre 1 e 2 aqui, eu tenho um termo de transferência de calor por essa fogueirinha aqui, né? Se eu aplicar entre 1 e 2 aqui, eu tenho um termo de transferência de trabalho pelo ventilador. Se eu aplicar a equação da energia entre 1 e 2 aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, entre 1 e 2 aqui, o que acontece? Eu não tenho transferência de calor e nem de trabalho, porque a hélice está daqui para frente, né? Então, o único efeito aqui, eu poderia ainda, nesse caso aqui, ó, ter o calor. Deixa eu apagar isso daqui. Eu poderia ter um calor, uma interação de calor do fluido com a vizinhança, mesmo sem ter nenhuma fogueira e nem nenhum outro motivo. Por quê? Por causa do atrito do fluido. Só que se eu considerar que o fluido escoa sem atrito, aí eu zero esse cara, de vez. Tá? Aqui, entre 1 e 2, eu não tenho trabalho. Se eu não tenho atrito, seu escoamento é adiabático, esse cara vai embora. Olha que interessante. A gente chegou em Bernoulli. Então, a gente também consegue chegar em Bernoulli pela conservação da energia. Então, se a gente fazer um balanço de energia, ou se a gente fizer um balanço de força, a gente chega em Bernoulli. Tá? E é claro que isso era esperado. Não importa se a gente faz um balanço de força ou de energia, o resultado físico tem que ser o mesmo. Né? A conservação da energia do fluido ou a relação de força, ela tem que dar o mesmo resultado. O fluido, ele não sabe como é que ele está sendo analisado. A natureza não quer saber. Ela se comporta do jeito que ela quer comportar. Então, independente da maneira como você faz a análise, o resultado físico tem que ser o mesmo. Tá? Que está aqui, ó, isso daqui pela equação da energia, né? Pela conservação de energias para um volume de controle. Então, como é que a gente chegou nessa relação? Né? Conservação da energia para um volume de controle sem viscosidade,
sem transferência de calor e sem trabalho em um tubo de corrente. O que é um tubo de corrente? É uma região delimitada por linhas de corrente, só para a gente ficar com a mesma hipótese que a gente estava analisando anteriormente, né? Ou seja, a gente pegou essa região 1 e 2 aqui, ó, e a gente está dizendo o seguinte: nessa região, de 1 para 2 aqui, eu peguei a mesma linha de corrente. Tá? Ou eu posso analisar uma região aqui, ó, composta por várias linhas de corrente ao longo dessa região. Então, isso é um tubo de corrente. Se eu pegar, é igual aqui, ó, eu poderia dizer que isso daqui, ó, a região delimitada entre essa linha de corrente e essa linha de corrente aqui, é um tubo de corrente. Ou entre essa e essa daqui de baixo, tá? Então, o tubo de corrente é justamente isso, ó, que ele está representando aqui fisicamente, ó, esse string tube aqui, tá? Certo? Que é a mesma coisa, né, da equação da quantidade de movimento linear para uma partícula fluida invíncida integrada ao longo da linha de corrente. Certo? Então, dá no mesmo. O resultado vai ser o mesmo aqui, independente do tipo de análise, né? Então, as hipóteses de Bernoulli em termos de força, escoamento em regime permanente, incompressível, sem atrito, ao longo de uma linha de corrente. Hipótese de Bernoulli em termos de energia, escoamento em regime permanente, incompressível, sem atrito, ao longo de um tubo de corrente, tá? Porque quando a gente faz, porque o tubo de corrente, né? Porque quando a gente faz análise integral, a gente necessariamente tem que ter uma superfície de controle bem definidas ali, né? Então, por isso que a gente assume aqui, ó, por isso que a gente faz essa questão do tubo de corrente, né? Só para trazer só para a gente tá mais coerente com a nossa definição, ou com toda a nossa definição de análise integral, né? Onde a gente tem que saber as propriedades do fluido baseado no que acontece nas superfícies de controle. Então, por isso que a gente tem que criar uma superfície aqui composta pelas linhas de corrente que estão se desenvolvendo, tá? Que esse é o tubo de corrente. Tá? Bom, o resultado é o mesmo, certo? É a equação de Bernoulli que é dada por essa relação aqui. Então, seja em termos de energia, seja em termos de força. Tá? Então, aqui, primeira lei da termodinâmica. E aqui, segunda lei de Newton. Tá? O resultado é o mesmo. Bom, tá aí, né? A equação de Bernoulli vale para toda a região que está fora aqui da camada limite. Tudo que está fora da camada limite, se tiver dentro da camada limite, ela não vale. Isso aqui é um carro, né? Num túnel de vento, e aqui as linhas de emissão que são formadas em torno aqui no escoamento em torno do carro. Tá? Então a gente vê uma região, né, claramente, que as linhas de corrente se comportam de forma bem, que elas estão se desenvolvendo de forma bem comportada, mas a gente não vê ali atrás, existe uma turbulência que as linhas de corrente se destroem. Então qualquer coisa que você aplique daqui para cá, né, ao longo dessa linha de corrente aqui, ó, a equação de Bernoulli é válida, ou aqui embaixo, né, 2, aqui, ó, 3, 4, mas aqui, ó, existe uma destruição da linha de corrente, ó, 1, 2, olha aqui como é que a linha de corrente foi destruída nessa região aqui, né, por causa dos efeitos de turbulência aqui. Então aqui a equação de Bernoulli não vai valer de 2 para 1,3 aqui, por exemplo, aqui não vale, tá? Porque a linha de corrente foi destruída. E aí pinta um paradoxo muito interessante, né? A gente desprezou os efeitos viscosos, tanto na questão da equação da força, né, que a gente jogou fora as tensões de cisalhamento, quanto na questão da análise por energia, que a gente jogou fora os efeitos das taxas de transferência de calor, os dois fenômenos aqui, né, num balanço de força ou num balanço de energia, causados pela viscosidade. Então a gente assumiu que o fluido não tem viscosidade, que ele se comporta como um corpo rígido, né, que ele se desenvolve como um corpo rígido. E a gente fica com a condição irreal que um fluido escoando, né, por exemplo, se eu aplicar a equação de Bernoulli aqui, ó, dentro de um tubo,
de 1 até lá embaixo em 2. Então, um tubo horizontal reto de área constante não iria jamais sofrer queda de pressão, que é impossível, né? Você precisa, se você tem um tubo indo de Volta Redonda até São Paulo, você não tem como bombear em Volta Redonda e ele chegar em São Paulo. Você tem que ir criando estações intermediárias de bombeamento. Então, essa é a limitação da equação de Bernoulli, lembra, né? Lembra que a gente desprezou os efeitos viscosos, né? Então, a queda de pressão num tubo, ele se dá por efeitos viscosos, né? Então, é isso que eu estou falando aqui, ó. Imagina, eu bombeei, eu tinha uma bomba aqui e ele nunca vai perder pressão, porque a variação de energia cinética é zero, porque o tubo tem uma área constante, né? Assumindo que ele tem área constante, um tubo horizontal, esse termo aqui também de energia, de variação de energia potencial, ou se você quiser, né, pensando em termos de energia, se você quiser pensar em termos de força, né, a aceleração convectiva é zero e as forças de corpo são zero, tá? Num tubo horizontal de seção transversal constante. Então a pressão é constante, né? Então você pode dizer, pô, num tubo horizontal a pressão é constante? Não, ela não é, na realidade não é. Num trecho longo, não. Talvez num trecho curtinho, que é o que a gente vai ver, isso seja verdade, mas num trecho longo, não. Tá? E a gente vai ver com detalhe os fatores que fazem a pressão variar, num caso desse, na parte de perda de carga, é a próxima parte do curso. Tá? Certo? Vamos dar uma paradinha aí. Leonardo e Vitor, vocês têm alguma pergunta aí? Vocês que estão online agora. Não, professor. Certo? Então tá. Então vamos dar uma parada aí, dar uma respirada, beber uma água e daqui a pouco a gente volta e faz esse exercício aqui.